Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Nós ouvimos, então, nesta liturgia, o Evangelho narrado por São Mateus, que nos fala da multiplicação dos pães. Na espiritualidade que nos proporciona o Evangelho, eu creio que o fato mais importante não se expressa naquilo que Jesus, ele, aos olhos de milhares de pessoas faz. Eu creio, no meu ponto de vista, assim eu posso dizer, que o mais essencial, o mais enriquecedor para a nossa espiritualidade hoje é o que Jesus está tentando demonstrar às pessoas. No começo do Evangelho, São Mateus começa dizendo que Jesus, ele, ao ver uma grande multidão, ele enche por inteiro de compaixão, ele enche-se de compaixão, cura os doentes que lá estavam e fica ali com eles, prega, ensina, faz o que Jesus, ele melhor sabe como pessoa fazer aos seus. Mas em um determinado momento, ao entardecer, ao anoitecer, os discípulos cansados, então falam para Jesus: olha, manda a multidão embora, despede a multidão e vamos para a cidade comprar alguma coisa para comer. Jesus falou: não, eles não podem ir embora, eles não precisam ir embora. Isso que me chamou mais atenção no Evangelho. Jesus, ele não quis que a multidão fosse embora. Por que Jesus não quis que a multidão fosse embora? Nós ouvimos em outras narrativas evangélicas o olhar de Jesus para estas pessoas como elas sendo ovelhas sem pastor. E porque Jesus percebe a solidão de cada uma dessas pessoas, Jesus tem compaixão e o próprio Jesus, o próprio Cristo, Deus, dá à multidão o alimento do qual eles precisam. Não é o pão, não é o peixe, mas é a alegria de poderem ser saciados. É a satisfação de serem saciados. Porque depois de algumas horas eles sentiriam fome de novo. O que Jesus queria dar é a alegria de poderem ser saciados. Simbolicamente, o que Jesus faz no Evangelho de hoje, nós celebramos na Eucaristia, nós celebramos na missa. Nós somos estas pessoas que viemos ao encontro de Jesus, liturgicamente falando, ao encontro de Jesus, para também sermos saciados pelo alimento que Ele se faz na Eucaristia, o teu corpo e o teu sangue. Agora, o mesmo sentimento que Jesus teve para com a multidão na missa, não só nessa como em qualquer outra, Ele tem para conosco também. E qual é o sentimento? Compaixão. Jesus, Ele olha para dentro de nós, vê as nossas necessidades espirituais, vai além do que é material e tem compaixão de nós. E qual é o desejo do coração de Jesus? Nos saciar? Sem dúvida, mas Ele não quer que você vá embora sem ter sido saciado. Jesus, e a teologia que é essa, não quer que você volte para casa sem ter sido saciado, sem ter sentido a alegria de poder ter recebido o alimento espiritual, sem ter recebido a alegria de poder ter comungado do teu corpo e do teu sangue. Jesus não quer.
Agora, claro que a palavra de Deus, ela na liturgia de hoje, ela nos dá uma orientação, ela nos dá uma direção, ela nos coloca num caminho. E eu preciso estar atento, porque a primeira maneira como Deus nos alimenta na liturgia, na missa, é pela palavra. Primeiro Deus fala, para depois Ele nos dar o outro alimento, que é o teu corpo e o teu sangue. Se eu não escuto Deus que fala comigo, eu não recebo como deveria o corpo e o sangue de Cristo, porque a palavra de Deus, e essa é a liturgia, essa é a espiritualidade da liturgia da palavra. Deus que pela palavra nos prepara para recebermos a Eucaristia. Se eu não comungo da palavra, eu não comungo bem a Eucaristia, eu recebo de qualquer jeito. Eu recebo de um jeito não agradável a Deus, assim podemos dizer. Agora também, se não tem escuta, não tem comunhão com a palavra. Se eu não escuto Deus falar, eu não sei o que Deus está dizendo para mim. Se eu me faço despercebido diante daquilo que Deus está falando, eu não vou conseguir fazer uma comunhão santa com Deus, uma comunhão perfeita. E hoje, a palavra de Deus nos convida a ouvirmos ao Senhor, mais uma vez, diretamente, expressamente. Inclinar o nosso ouvido para Deus, deixar Deus falar e ouvi-lo. Deixar Deus falar, ouvi-lo, tentar entender o que Deus está falando, entendendo o que Deus falou, se propor a viver aquilo que foi compreendido e acolhido no coração. Essa atitude em nós, sem dúvida nenhuma, é o começo de uma nova vida, uma vida em Deus. Ouvir Deus falar, inclinar o ouvido para Deus. Fala, Deus, comigo. Eu quero ouvir tua voz. Fala, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Essa atitude em nós é o começo de uma vida santa. Uma vida de santidade, ela começa no ouvir Deus falar. Se eu tenho dificuldade de entender o que Deus está falando, então eu preciso persistir para entender o que Deus quer de mim, naquilo que Ele está falando ao meu coração. Uma vida santa começa no ouvir Deus falar. Uma vida sustentada e alimentada na esperança. Ao ouvir a palavra de Deus, nos dá a oportunidade, espiritualmente, e aí eu posso falar com toda certeza, materialmente falando, Deus cumprir com algumas promessas que Ele fez a nós, seus filhos. Nós somos filhos de Deus e Ele quer que nós, ao ouvirmos Ele falar, fazermos o que Ele fala ao nosso coração, pedindo a nós, faça isso. Ele vai nos dar a oportunidade de podermos experimentar o cumprimento das suas promessas. E Deus quer cumprir suas promessas. O cumprimento da promessa em Deus, de Deus, em nós, na nossa vida, começa pelo exercício das boas virtudes. Começa na prática das virtudes. E a primeira virtude que em nós agrada a Deus, ao ouvirmos a sua voz, ao ouvirmos a sua palavra, termos entendido o que Ele falou, é a obediência. Porque não adianta Deus falar, Deus falou, você entendeu, é isso que Deus quer, mas eu não vou fazer. Você ouviu, entendeu, sabe que é isso que Deus quer, mas não faz. Obediência a Deus. A obediência é o que nós devemos ou deveríamos colocar em prática no dia a dia, na nossa vida de espiritualidade, na nossa vida de oração, na nossa vida de intimidade para com Deus.
é o que nós devemos ter para com Deus. Primeira leitura de hoje. E olha o que a obediência gera no coração de um filho. Olha o que a obediência, mas uma obediência comungada com sacrifício, obediência até a morte e morte de cruz, nos ensina Jesus. É uma obediência que agrada a Deus, uma obediência comungada com sacrifício. Você precisa fazer sacrifícios para obedecer a Deus, até porque Deus pede, na maioria das vezes, o que nós achamos que não poderíamos fazer, ou que nós pensamos que não conseguimos fazer. A medida da nossa obediência deve ser o tamanho do sacrifício que eu devo fazer para cumprir com a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida. Sabendo que, e se não sabe, agora sabe, que a obediência gera em nós fidelidade. E a consequência desta fidelidade a Deus é o salário que Deus quer nos dar. Assim podemos dizer, a alegria. Bom, Deus viu que você é fiel. Deus é fiel com quem é fiel. Deus não vai ser fiel no cumprimento da sua palavra com quem é infiel. Então Deus vê você sendo fiel, Ele se alegra. E nesta alegria Deus, Ele então cumpre com as suas promessas. Primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, no versículo 3. Deus fala através de Isaías: inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Inclinai o ouvido e vinde a mim. Não tem nada difícil aqui para entender. É compreensível essas palavras. Inclinar o seu ouvido e ir até Deus. Ouve o que Deus tem para falar e tereis vida. Ouve, escuta. Dá tempo para você poder ouvir o que Deus tem para falar e terás vida. A vida que Deus quer te dar é uma vida santa. É uma vida agradável a Ele, diferente desta vida que você vive, como tem vivido, e se é que esta vida não tem agradado a Deus. É uma vida santa, uma vida feliz. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. É isso que Deus quer fazer. Sem muitas delongas, sem muito colocarmos empecilhos para entendermos aqui o que Deus está falando, é exatamente isso que Deus quer fazer. Na obediência, só devemos escutá-lo. Na escuta sincera, e tem que ser sincera, uma escuta humilde, agrada a Deus, e o agrado do coração de Deus faz com que Ele cumpra em nós a sua palavra. Já parou para pensar em tudo que Deus já te prometeu? Tudo que Deus prometeu a Davi, aos profetas, a todos que pregaram e anunciaram a palavra no Antigo Testamento, Deus vai cumprir. Na obediência, na escuta da sua palavra, Deus nos faz fiel. Se o escutarmos e o obedecermos, sermos fiéis a Ele, então, qual é a primeira promessa que Deus vai cumprir em nós? E Ele cumpre no coração daquele que o busca humildemente, sinceramente e deseja fielmente cumprir com a sua vontade. Pode vir o que vier, podem vir e bata de frente se você estiver sendo fiel a Deus com todas as suas dificuldades. Bata de frente assim com todas as suas tentações. Briga com o teu pecado. Bata de frente com quem quer te tirar de Deus. Porque se você estiver sendo fiel a Deus, nos diz a palavra na segunda leitura da carta de São Paulo aqui
aos Romanos, segunda leitura de hoje. Um coração fiel a Deus não se separa dele. Um coração fiel e obediente a Deus não foge da sua presença. De um coração fiel e num coração fiel a Deus, nada o pode separar do amor de Deus, que é o que nos prega São Paulo. Sabe por quê? A fidelidade a Deus gera em nós uma força que é sobrenatural e nos faz, nesta força, dizermos com toda certeza que em tudo isso, versículo 37 da segunda leitura de hoje, em tudo, em todas as suas tentações, em tudo aqui, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, e pode colocar nessa lista aí todas as suas dificuldades, todas as suas tentações. Em tudo isso, você é mais que vencedor. Em tudo isso, você é mais que um vencedor, nos diz a palavra de Deus. Perante todas as nossas tentações, se formos fiéis a Ele, nós somos, na presença e na intimidade com Deus, muito mais que vencedores. E aí sim nós poderíamos cantar com toda a nossa alma, que nada poderá, nada vai nos tirar do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,